Obrigada, grupo de música. Paz, irmãos. Você pode se sentar? Glória a Deus. Sabe, vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu cantei essa música, eu cantei, né? Coliseu, não pode parar a igreja, os leões. Eu não tinha me ligado. E aí, quando foi um dia, eu conversando com minha irmã, ela falou, Leila, essa letra é poderosa. Eu falei, amém, irmã, amém. Você prestou atenção na letra? Eu falei assim, prestei, né? Mas sabe, irmãos, eu quero te perguntar hoje, você prestou atenção nessa letra que você cantou, querido? Coisa poderosa. Amém? Essa letra diz, querido, de tudo que a igreja já passou no passado, a igreja primitiva passou, e deixa eu te falar, ela passou e chegou até aqui. Amém? Sabe o que isso significa, amado? Que existe uma força na igreja que o mundo não pode parar. Amém? Existe uma força no corpo de Cristo que o mundo não pode parar. Amém? Então, quando você estiver lá meio cabisbaixo, uma situação complicada, começa a cantar essa música em casa, amém? Dá boas gargalhadas e começa a dançar, porque essa é a nossa realidade, amém? Glória a Deus. Eu já quero... Ai, meu tempo, né? Aleluia. Eu quero agradecer, pastor André e Estela, que alegria estarmos aqui. A gente estava comentando agora que tema maravilhoso, que conferência maravilhosa. E o desejo realmente do nosso coração, queridos, é que a gente consiga colocar para fora tudo que está dentro, amém? Porque o Senhor tem ministrado tantas coisas boas no nosso coração essa semana, e o meu desejo é realmente que eu alcance, que a palavra de hoje alcance seu coração e traga a devida transformação, porque a palavra vem para nos transformar para melhor, amém? Glória a Deus, eu quero orar com você, Pai. Eu oro agora, Senhor amado, para que teu Santo Espírito, Senhor amado, de uma maneira individual e personalizada, possa estar alcançando nessa noite a cada coração. Que a tua palavra venha, Senhor amado, encontrar cada necessidade, cada pessoa, Senhor, que está nesse auditório possa ser alcançado pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, o tema que me foi dado, a casa que é a família de Deus. E, querido, pensa numa coisa que eu gosto de falar, é sobre família. Amo falar sobre família. Porque hoje em dia a gente vê que o mundo tem tentado corromper as famílias, não é? Aquilo que Deus estabeleceu como família. E nós, como igreja, queridos, precisamos nos levantar para mostrar o que é família de fato para esse mundo. Amém? Nós precisamos demonstrar e mostrar que aquilo que Deus planejou para a família é a verdade e é o que funciona. Deus foi quem criou a família, querido. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O Criador sabe como família funciona perfeitamente. O mundo não criou a família, foi Deus quem criou a família. E só Deus sabe como fazer funcionar. Amém? E eu quero começar a ler com você Mateus 7, 24 a 27. E o contexto desse texto é Jesus, ele encerrando o Sermão do Monte. Logo no finalzinho, ele dá essas duas, digamos assim, o texto fala, o nome do texto é os dois fundamentos, mas para mim é como se ele desse a receita da felicidade. E diz bem assim, olha, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Em outra tradução diz, pois tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, quando eu recebi esse convite, e eu me lembro como se fosse agora, o Neemias mandou a mensagem para mim, na hora esse texto se levantou no meu coração. E eu falei assim, Senhor, mas esse texto me parece estar num contexto tão diferente do que é família, mas eu cheguei em casa e comecei a ler, e eu fui lendo, e aí eu busquei nos originais a palavra casa, que foi usada aqui nesse texto,
E essa palavra significa, eu vou até ler aqui para vocês para falar bem certinho. Deixa eu só achar aqui. Essa palavra usada, ela tem um significado que eu achei maravilhoso. Deixa eu só achar aqui. Aleluia. Essa palavra casa, ela significa edifício habitado, moradia, habitantes de uma casa, família. Sabe, queridos, eu acredito que a gente pode ter várias aplicações para esse texto, mas hoje eu quero aplicar ele para a família. Amém? E eu quero conversar com você, eu quero falar algumas coisas e trazer a luz a algumas coisas que às vezes a gente lendo rapidamente a gente não se atenta. Amém? A primeira coisa que eu quero te dizer é que família é construída. Apesar de parecer de ser tão orgânico, né, a família, as crianças crescem, as crianças casam, né? Parece que é uma coisa tão orgânica, mas na verdade, querido, é uma construção que nós fazemos. Amém? Família, ela deve ser construída. E entenda que eu quero falar isso com muito cuidado. Eu não sei a situação que a sua família se encontra hoje, mas eu quero te dizer que à luz da palavra, todas as famílias podem ser restauradas em Deus. Amém? Talvez, não sei a situação, mas talvez vai requerer de você um pouco mais de força, vai requerer um pouco mais de disciplina, mas deixa eu te falar, tem solução. Amém? Porque é desejo de Deus que as nossas famílias sejam bem estruturadas, funcionem direitinho, assim como Ele criou. E um aspecto desse texto que me chama bastante atenção, é que assim, existiam 2 homens. Os 2 homens ouviram. E os 2 homens, a gente pode dizer que eles praticaram alguma coisa. O primeiro praticou a palavra, ou seja, ele construiu. Ele fez uma construção de acordo com a palavra que ele ouviu. O segundo diz que não praticou, ele não praticou a palavra, mas eu quero te dizer, ele construiu alguma coisa. E para construir alguma coisa, precisa praticar alguma coisa. Amém? Ou seja, ele ouviu a palavra, mas ele deixou a palavra de lado e foi praticar outra coisa que talvez alguém tinha dito para ele. Deixa eu te falar, querido, o corpo de Cristo não pode praticar o que o mundo diz. As famílias que estão dentro da igreja não podem praticar o que o mundo dita como regra. Nós temos um manual de regra e prática, querido, que quando a gente tem algum problema, a gente tem que correr para a palavra, a gente não pode correr para o YouTube para saber como resolve. Né? Porque a moda agora é assim, né? Apareceu um nome diferente, corre lá, vamos pesquisar no YouTube para ver o que ele fala. Deixa eu te falar, para os problemas da nossa família, a gente recorre para a palavra. Nós somos cristãos. Cristão corre para o Senhor e pratica o que o Senhor diz. Amém? Então esse segundo homem aqui, ele praticou alguma coisa que não era a palavra. E porque ele praticou alguma coisa que não era a palavra, a construção dele se estabeleceu em cima da areia. Né? Enquanto o primeiro estabeleceu uma construção na rocha, que é a palavra do Senhor, o segundo estabeleceu a construção dele na areia. Agora sim, quando eu penso em areia, logo eu penso nas dunas, né? Eu não sei se você já andou, caminhou sobre as dunas. As dunas funcionam assim, são blocos de areia, e aí conforme o vento bate, carrega aquela areia, e a montanha que estava aqui, vem para cá. Você já viu isso? Quem aqui já viu? Eu tive a experiência de caminhar e assim, de repente você se vê ao redor de areia e parece que você nem sabe, você está perdido. Por quê? Porque as areias, elas se movimentam conforme o vento bate. Sabe o que significa, querido? Que aquela casa, ela estava prestes a ruir, independente da situação que se apresentasse. Porque qualquer vento ia mover aquela areia e aquela casa ia cair. É interessante pensar também que nesse texto, os 2 sofreram as mesmas circunstâncias. Não é assim que o texto diz? Eu quero ler lá com você, ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, as circunstâncias foram as mesmas para as 2 casas. Sabe, irmãos, a gente vive no mundo, situações se apresentam, situações se levantam, mas o que vai determinar o seu sucesso, ou o nosso sucesso, é onde a nossa casa está firmada, estabelecida, fundamentada. Porque a situação vai chegar para todo mundo.
Circunstâncias vão chegar para todo mundo. Agora, o que vai determinar se você vai ficar em pé ou não é o solo que a sua casa foi construída. Amém? Entenda que eu estou falando casa e eu estou falando de família. Amém? Hoje o assunto aqui comigo é família. E é interessante pensar, querido, que quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente tem que ler o manual, né? Eu vou ser sincera, não gostava muito de ler manual. Eu aprendi a ler manual com a minha amiga Verusca. Porque ela falava, Leila, lê o manual para você aprender a usar. Sabe, a gente tem que correr para a palavra e ver o manual. E saber o que Deus desenhou ou planejou para a nossa família. Amém? E é tão interessante que, às vezes, a gente se depara com algumas situações assim. O rapazinho cresce, a mocinha cresce, eles se casam. E aí eles se casam e daqui a pouco tem filhos. Isso é uma ordem, digamos assim, natural, né? Mas você sabia que para a gente casar, a gente precisa aprender o que é o casamento? Parece uma besteira, né, gente? Mas a gente precisa aprender o que é um casamento, irmão. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é um casamento. E onde a gente vai saber? Onde a gente vai descobrir o que é casamento? Na palavra. Amém? Eu ouso dizer que muitos dos problemas que aparecem, né, no início do casamento principalmente, é porque ou ele ou ela entrou no casamento sem saber o que era um casamento de fato. Sem entender o que era um casamento de fato. E hoje a gente vai ler algumas coisas aqui, eu quero ler com vocês, porque eu quero imprimir, eu quero que, na verdade eu quero que o Santo Espírito imprima no seu coração o que é uma família e como Deus planejou essa família. Amém? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua tarefa, querido. Para funcionar direitinho, cada um precisa desempenhar o seu papel. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos nesse texto aqui que o que faz a diferença não é as circunstâncias, porque as circunstâncias vai chegar para todo mundo do mesmo jeito. O que vai fazer a diferença é onde nós fizemos, né, ou estabelecemos a nossa casa, ou construímos a nossa casa, amém? Que é na rocha. E a rocha aqui, eu quero que você entenda que é a palavra, amém? Nós devemos estabelecer a nossa casa, a nossa família na palavra. E eu quero mostrar para vocês agora o que a palavra diz a respeito de família. Efésios 5:22. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar que você abrisse. Nós vamos fazer uma leitura aqui corrida, um pouco mais extensa, mas vai ser muito edificante para as nossas vidas. O texto aqui na minha Bíblia tem o nome, o lar cristão, marido e mulher. Lar cristão, família cristã, amém? Diz assim, verso 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Sabe, queridas, durante muito tempo, eu quero me dirigir agora especificamente para as mulheres. Quando eu li esse texto, eu tentava florear, né? Não, porque olha, submissão. Né? Não, porque irmã, submissão é ser submissa ao seu marido. Amém? Pronto. Ponto final. É o quê? É vocês sentarem para decidir alguma coisa e você não levantar a voz quando ele decidir algo que está contrário ao seu desejo. Amém? É vocês se tentarem para dar a opinião um do outro e você ceder a ele, porque ele é o cabeça da sua casa. Isso é ser submissa. Agora, deixa eu te contar uma parte de ser submissa que é maravilhosa. Vamos imaginar um desenho, amém? Eu e o Neemias. Neemias está sempre na minha frente. Sempre. E eu faço questão de estar um passo atrás. Quando eu vejo que eu estou um pouco acelerada, eu dou um passo para trás. Por quê? Vamos brincar um pouquinho? Se uma pedra vem para atingir a gente, quem vai ser o primeiro atingido? Irmão, lugar de proteção para mim. É lugar de proteção para mim, irmãs. Então, assim, se mantenha um passo atrás. Não tem vergonha nenhuma nisso. Amém? Ele é o cabeça. Ele é o homem da casa. Amém? Então, submissão é uma bênção. Amém? Deus desenhou assim, é maravilhoso, é um lugar de proteção para nós.
Verso 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, submissas ao seu marido. Uma coisa importante, eu não sei se vocês já ouviram, mas se vocês já ouviram, a gente vai abolir essa mentira do meio da igreja. Faz tempo que eu não ouço, graças a Deus, mas uma vez eu ouvi uma mulher falando assim, uma irmã falando assim, não, porque ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu falei, irmã? Ela falou assim, porque é o pescoço que dá a direção para a cabeça. Eu falei, verdade, irmã? E na hora aquilo me arranhou por dentro, e eu não entendi o porquê que aquilo me desceu tão amargo. Mas um dia eu meditando nesse texto, queridos, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem sincera, né? Você seja bem sincero por dentro aí. A igreja, você acha que é bom ou que é saudável a igreja ser o pescoço de Cristo e comandar a direção que Cristo vai ir? Você acha isso uma coisa boa? Não, seja sincero, sim ou não? É bonito a gente falar assim, não, porque a igreja é o pescoço de Cristo, a gente que comanda? Não, é abominável. Agora, se Paulo aqui ele está fazendo um paralelo entre a igreja e Cristo e o marido e a esposa, é certo a gente virar e falar que a mulher é o pescoço, porque é a mulher que comanda o pescoço, porque olha para onde, o marido vai olhar para onde ela quer? Você acha que isso é correto? Irmãos, isso não é correto. Amém? A gente não pode usar manobras, e agora eu estou falando para as mulheres, usar manobras para manipular o seu marido. Isso não é correto, irmã. Não é correto. Sabe? E agora, falando um pouco de relacionamento, uma vez nós discutimos em casa, há muitos anos atrás, a gente foi para a igreja, né? Meio atravessado um com o outro. E eu falava assim, Senhor, né? Assim, a minha vontade era falar tudo que eu queria para ele mudar, né? Ele precisa mudar, essa coisa. E aí nós chegamos no culto, feito marido e mulher brigado, sentamos lá no finalzinho, lá no fundo. E aí teve um mover maravilhoso, e de repente chega um casal, né? Uma irmã maravilhosa, profeta das cavernas, chegou bem assim, juntou as nossas mãos e falou assim, eu só vim aqui para te dizer uma coisa. O Senhor falou, Leila, bem assim, que quando você quiser alguma coisa, não peça para ele, porque o teu pai é ele. Eu, hã? Eu falei assim, quando você quiser alguma coisa, de vez em você pedir para ele, você peça para ele. Eu, ai meu Deus. Aí eu entendi. Irmãs, as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus. Porque o nosso marido é o canal pelo qual o Senhor nos alcança. Amém? Ele não é a nossa fonte. Marido não é a fonte. A nossa fonte é o Senhor. O nosso marido é o meio pelo qual o Senhor nos alcança. Em todos os aspectos, viu? Em todos os aspectos. Na direção financeira. Em todos os aspectos. Os nossos maridos são o meio pelo qual o Senhor nos alcança. Amém? Então, quando você tiver alguma necessidade, alguma razão que você queira expor, exponha para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Agora já falamos para as mulheres, vamos falar para os homens, maridos. Verso 25 diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, pois, porém, santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Deixa eu entregar um segredo aqui para os maridos. Quer ser bem tratado, meu querido? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa, cuida dela. Amém? Sabe, irmãos, a gente tem que olhar a palavra e entender que o que está escrito para nosso ensino foi escrito e é o melhor que a gente tem a fazer. Trate a sua esposa
com dignidade. Cuide dela. Amém? É tão interessante esse paralelo que fala aqui que o Senhor, Ele... Deixa eu só ler aqui, olha. Para apresentar, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e sem defeito. Sabe, irmãos, a gente vê, e muitas vezes a gente vê, e eu vou ser bem clara aqui, tá bom? Muitas vezes já vi acontecer, casais chegando na igreja, a mulher toda esbafelada, com 2 crianças arrastando pela mão, e o marido indo na frente, lindo e maravilhoso. E a mulher toda acabada na frente, descabelada, suada, transpirando. Aí carregando as 2 crianças. Ei, maridão, pega pelo menos uma das crianças para ajudar a sua esposa. Ou a sacola. Irmãos, você deixa a sua esposa carregar peso? Sabe que a estrutura feminina não foi constituída para carregar peso. A força está com o homem. Negligenciar isso, querido, vai fazer da esposa uma mulher muito mais acabada do que deveria estar. Aí ela vai ficar cheia de ruga, cheia de mácula, né? Diferente do que Cristo tratou a igreja. É engraçado, né, irmãos? Mas assim, a sua esposa, homens, a sua esposa requer cuidado. E eu não estou falando, irmãos, assim, de coisa cara, ai, porque tem que... Não, eu estou falando de cuidado, sabe assim, ó. Quando você for fazer a compra com ela, não deixa ela pegar peso. Ela vai até pegar, porque eu sei, por exemplo, eu, vou falar de mim aqui. Eu pego. Aí ele tem que ficar falando assim, ei, deixa comigo, eu pego. Porque é o meu automático, entende? Então assim, cuide da sua esposa nesses pequenos detalhes, você vai estar amando ela. Uma coisa importante sobre a esposa, irmãos, eu quero ser bem rápida aqui, mas eu quero ser bem clara. Olha só, quando os filhos nascem, eu quero explicar rápido aqui, ó. A mulher foi feita por Deus para ser auxiliar do marido, amém? Auxiliar do homem, vamos dizer assim. E o filho para ser o cabeça da casa. Olha só, quando a gente percebe isso muito, quando tem um casal que tem filhos, e tem um filho que é casal, né? Uma menina e um menino. Vocês já perceberam que a menina é super agarrada com o pai e o menino super agarrada com a mãe? Já percebeu isso? Por quê? Porque para a menina, a proteção está no pai, ela precisa ser protegida. Ela precisa ser protegida. E o menino, ele precisa ser auxiliado. E quem vai auxiliar? A mãe. Amém? Deu para entender? Então assim, a menina, ela vai se aproximar do pai porque ela precisa ser protegida. Ela precisa daquela figura forte do lado dela. E o menino vai se aproximar da mãe porque ele precisa de uma auxiliadora. Isso é natural, foi Deus quem fez assim. Amém? Deixa eu te falar, marido, você tem que ser o protetor da sua esposa. Ela precisa disso. Por mais que às vezes ela não deixe transparecer, mas ela precisa. E ela gosta disso. Ela gosta de ser protegida. Amém? Sabe, eu sou um tanto independente e eu preciso realmente às vezes ficar me policiando. Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante, o Neemias falou assim, Lê, você quer que eu te acompanhe nessa consulta? Na hora, eu falei assim, não precisa. Mas depois eu falei, não, vai ser bom, é legal, né? É bom, porque eu vou ter uma companhia, eu vou ter um companheiro, ele vai estar cuidando de mim, ele vai dirigir. Entende, irmãs? A gente precisa dessa figura, e homens, vocês precisam despertar em vocês essa figura protetora para sua esposa. Amém? Foi assim que Deus criou, é assim que Deus planejou para nós. Aleluia. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu quero falar alguma coisa sobre esse versículo. Irmãos, eu não sei, né, em que situação você se encontra, mas eu quero te dizer assim, ó, o plano de Deus para
o começo de uma família é que o homem deixe pai e mãe. Sabe o que isso significa? Vá para a sua casa quando você se casar. Amém? Vá para a sua casa. Esse é o plano de Deus. Ah, Leila, não, mas de repente não deu, de repente não vai dar. Então tenha um plano com data de validade. Você precisa estar na sua casa. Porque é muito simples entender, irmãos. Porque assim, quando o homem casa, ele se torna um cabeça. Só que na casa dos pais dele, ou dos pais dela, já existe um cabeça. Amém? Que é o pai da família. Aí você pega e se casa e vai para dentro da casa do pai. Você não vai se desenvolver nessa função. Você não vai se tornar o cabeça da sua própria família. Você vai ter um cabeça, porque afinal você está na casa do pai. Ele continua sendo o cabeça. Vocês entendem isso? Então isso é uma coisa muito séria. Deixará. Então assim, um homem tem que deixar pai e mãe. E a melhor forma de fazer isso é morar na sua própria casa. Agora assim, quais são os danos, né? Por que isso é tão... e eu gosto muito de falar sobre isso, porque para mim isso é extremamente importante, irmãos. Porque se o homem não se desenvolve como cabeça da casa, a mulher vai se desenvolver como cabeça da casa. É fato. Porque essa casa precisa ser governada de algum jeito. Vocês entendem? Por que a gente vê hoje em dia muitos casos em que a mulher toma frente e resolve? Aí ela vira e fala assim, não, porque o meu marido é um frouxo, ficou lá atrás. Por quê? Porque o homem não teve essa capacidade de liderança desenvolvida. E precisa ser desenvolvida, queridos. Não existe uma casa, não vai ser sadio, uma casa onde o marido não tem essa liderança desenvolvida. Ele precisa desenvolver. Agora, um dos papéis da esposa também é ajudar ele a se desenvolver. Porque se a esposa começar a fazer tudo, ele não vai se desenvolver. É natural, irmão. Ora, se você tem alguém que faz, você vai fazer para quê? Se você tem alguém que resolve, você vai resolver para quê? É natural. Se a mulher tomar a frente, vai abafar o espírito de liderança do marido. E aí eu vou te falar, pode ser que em 10 anos não dê problema, 20 anos não dê problema, mas quando você tiver com 50 anos, isso vai ser um problema enorme para você. Porque você já não vai estar aguentando fazer o que você faz hoje. Amém? Sabe, queridos, a nossa família, estabelecida nos princípios da palavra, não vai dar errado nunca. Mas acredite, se ela estiver estabelecida na areia, no que o mundo prega, mais hora ou menos hora vai dar ruim, vai dar problema grande para a gente. Então a forma que Deus estabeleceu é a melhor, é onde vai funcionar melhor. Amém? E a gente não pode ter dúvida disso, querido. Porque a maneira de Deus é a melhor, e vai ser a melhor sempre. Amém? Verso 32, grande é esse mistério. Aí Paulo diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Por quê? Porque ele está deixando bem claro, irmãos, casamento não é um mistério. É só ler o que está escrito, obedecer, praticar que vai dar certo. Amém? Verso 33 diz, não obstante vós, cada um de per si, em outra tradução diz, cada um em particular, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E eu quero falar algumas coisas aqui. Enquanto o marido ama a esposa, cuida dela, protege ela, a mulher, por sua vez, tem que respeitar o marido. Amém? Queridas, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família tem que ser um lugar onde o marido se sinta respeitado pela esposa e pelos filhos. Agora, quem vai ensinar os filhos a respeitar o marido é a esposa. Amém? Não sei se você lembra, mas a minha mãe era bem, não fala assim com teu pai, não faça isso, né? Era a mãe que ensinava o filho a respeitar os pais, o pai, né? Agora eu te digo uma coisa, quanto tem se perdido? Porque esposas não têm tomado essa posição de ensinar os filhos a respeitar o pai. Esse homem, para ele querer voltar para casa, querido, ele precisa ser respeitado.
Porque ele pode ser respeitado no trabalho, ele pode ser respeitado em qualquer ambiente, mas se ele não for respeitado em casa pela própria esposa, ele não vai querer ficar nessa casa, não. Ele vai arranjar qualquer motivo para sair dessa casa, para ficar longe, para ficar fora, para ficar em um ambiente que ele seja respeitado. E sabe, quando a gente fala em respeito, a nossa mente viaja um pouco, mas eu quero te dizer que respeito, às vezes, são nos mínimos detalhes. Por exemplo, vamos simular uma situação. Você está lá, as mulheres, né? Você foi com a sua família, com o seu esposo, com seus filhos, almoçar na casa da sua mãe, né? Dos seus pais. Aí está todo mundo lá na mesa, aí você vira para o seu pai e fala assim: pai, então, dá para o senhor ir lá consertar aquela lâmpada lá em casa para mim? Aí o pai fala: claro, filha, eu vou lá. Eu vou lá. Você acha que o seu marido se sentiu honrado ou desrespeitado? É uma coisa tão simples, irmãs, mas fazem toda a diferença. Né? O pai, claro, ele vai falar: não, vou sim. Mas como que vai ficar o seu marido diante do seu pai? Ele vai ficar envergonhado. Porque ele é o homem da casa, ele não serviu para trocar uma lâmpada. Por que ela não me falou que a lâmpada estava queimada? Eu teria trocado antes de sair de casa. São mínimos detalhes, queridos, que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para o nosso esposo, principalmente na frente de outras pessoas. Amém? Respeito é o que o seu marido deseja de você. Amém? Respeito. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de proceder. Amém? Glória a Deus. Lá no capítulo 6, nós encerramos aqui o capítulo 5 de Efésios. No capítulo 6 nós vamos falar um pouco de filhos. Paulo continua falando, né, a respeito do lar cristão, mas agora ele muda o tema, ele diz filhos e pais. E diz bem assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina ou na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Eu quero falar aqui um pouco sobre os filhos, querido, porque afinal o filho faz parte da família, amém? Então nós já vimos que a esposa respeita o marido sendo submissa, o marido ama e cuida dessa esposa, agora os filhos obedecem e honram os pais, amém? E eu vou te falar, de repente não seja possível obedecer os pais, porque talvez o seu pai não seja cristão, talvez o seu pai tenha uma outra visão do mundo, talvez não seja possível você obedecê-lo, porque obedecê-lo vai ferir a palavra, mas mesmo assim você deve honrá-lo. Amém? Mesmo assim deve honrá-lo, talvez não mais obedecer, mas honrar sempre. Amém? Esse foi o formato de família que Deus criou. Então, a esposa é submissa ao seu marido, respeita ao seu marido, o marido cuida e ama a sua esposa, e os filhos honram os pais e obedecem. Amém? Agora, deixa eu te falar, qualquer coisa fora disso é uma anomalia. Qualquer coisa fora disso é uma forma do mundo ver a família. Amém? Então, aqui eu quero levantar algumas coisas para a gente pensar. É natural o filho fazer uma birra e não haver correção? Não é natural, irmão. Por quê? Porque a palavra diz que a gente precisa corrigir os nossos filhos. Mas sabe o que a gente vê aí no mundo? Os filhos mandando nos pais. Oh, irmãos, eu acho isso abominável. Filho mandando no pai. Não, porque a gente vai ali, não, porque a gente vai acolá, não. Ai, por que vocês não vão lá? Não, porque meu filho não quer. Não, por que vocês não vão aqui? Não, ai, meu filho não quer ir lá, não. Um dia uma irmã chegou, foi até na época da Alessandra, chegou na Alessandra, aquela líder dos casais lá da igreja, Alessandra Jovito, e falou bem assim: não, a gente não vai congregar aqui não, porque meu filho não quer vir aqui. Aí a Alessandra falou assim: irmã, aconteceu alguma coisa? Quantos anos teu filho tem? Ai, 3 anos de idade. Irmãos, eu não sei na sua época, na sua casa, mas na minha casa, 3 anos de idade, eu ia onde minha mãe queria, eu fazia o que os meus pais queriam e não tinha direito nem de falar nada, porque se falasse, apanhava. E sabe, meus irmãos todos foram criados assim, ninguém morreu,
Olha que bênção. Disciplinados, educados. Mas sabe o que a psicologia diz? A psicologia diz que não pode bater. Não, você não pode bater no seu filho. Isso é uma agressão. Mas sabe o que a palavra diz? Pega a vara. E quando ele fizer alguma coisa errada, corrige ele com a vara. Aí a gente vai ficar com quem? Quem criou o homem, irmãos? Quem criou a família? Quem sabe como funciona? Deus, irmãos. Não foi a psicologia que criou, não. Amém? Corrigir os filhos faz parte. Corrigir os filhos vai deixá-los educados e preparados para viver no mundo que está aí. Sabe, eu tenho 2 filhas, né? Samariana e Beatriz. Graças a Deus nunca me deram trabalho, não. Mas a gente precisa corrigir, né, irmão? Pouca coisa ou grande coisa, uma hora a gente vai precisar corrigir. E eu me lembro de uma vez que eu cheguei na casa da minha sogra, e a Samarinha era pequena, ela devia ter 1 ano e meio, estava naquela época de andar e mexer em tudo. E na minha casa ela não mexia. Eu não precisava sair recolhendo as coisas para ela não pegar. Na minha casa ela não mexia. Chegou na casa da minha sogra, eu me lembro que minha sogra tinha um rack cheio de porta-retrato, cheio de coisa, cheio de bibelão. A Samarinha olhou assim, parecia, né? Ela saiu correndo e foi. E na hora eu falei assim, Samara, ela olhou assim para mim. Eu falei, filha, não mexe, não é para mexer. E ela fez bem assim, né? Tipo assim, se eu ia parar de olhar, pequenininha. Eu falei, Sassá, vem aqui com a mãe. E ela ficou bem no quietinho assim. Aí, de repente, ela foi encostando no rack, bem devagarzinho. E eu só de olho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aí, de repente, ela catou, ela foi mexer. Ela viu que eu não falei nada, ela foi e catou uns 3 assim na mão. Aí, na hora que ela catou uns 3, eu fui até ela, coloquei lá, catei a mão dela e bati na mão dela. Aí, minha sogra, que é vó, né? Vó, falou assim, imagina, Leila, não precisa bater na mão dela por causa disso, não. Não precisa, deixa ela mexer. Eu falei assim, irmã, hoje é bonitinho ela mexer. Amanhã ela vai crescer. E sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para a mãe e falar assim, ó, a mãe não educou. Sabe, irmãos, a gente, como pais, a gente tem responsabilidade de educar os nossos filhos. E eu sei que hoje, às vezes, pensa... Às vezes a gente pensa assim, não, hoje tem muita informação, é difícil, é difícil. Irmão, na época que eu era pequena também era difícil. Sempre foi. Mas nós, como os pais, nós temos a responsabilidade com os nossos filhos, de formar homens e mulheres distintos e honrados e filhos de Deus. Amém? Isso é tão importante porque assim, aqui no verso 4 diz bem assim... Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E se a gente não se atentar, até está parecendo que a gente não pode, né, corrigir o filho. Imagina, o filho vai ficar bravo, não posso corrigir. Não, irmão. Ele está falando aqui para você tratar o filho com a idade que ele tem. Então, assim, se ele é criança, você corrige de uma maneira. Se ele é adolescente, você vai corrigir de outra maneira. Se ele é adulto e está na sua casa, você vai corrigir ele de outra maneira. Mas sempre vai haver correção. Amém? Porque assim, enquanto o filho está na sua casa, querido, e eu não sei se você tem esse entendimento, mas ele pode ter 30 anos e estar na sua casa, é responsabilidade do pai. E enquanto está sob a sua responsabilidade, você deve corrigir se ele errar. Amém? Não é só porque completou 18 anos, irmão, que agora ele não deve satisfação aos pais. Pelo contrário, continua, está dentro da minha casa? Pois bem, está dentro da minha casa, me deve satisfação. Entende isso? É lógico que você não vai pegar um homem de 30 anos e dar na cara dele, botar ele de castigo. Não, você vai tratar com a idade que ele tem. Amém? Então, assim, esse não provoqueis os seus filhos a ira, é porque, assim, de acordo com a idade dele, ele vai entender um determinado tipo de disciplina, e você tem que estar atento em saber que tipo de disciplina que ele vai atender. É nossa responsabilidade entender isso, querido. Mas entenda, nunca deixar sem correção. A correção é necessária em qualquer estágio da nossa vida. Amém? Terminando esse texto aqui, ele fala assim, olha, mas criai-vos na disciplina, em outras traduções, na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, você vai ensinar ele com a doutrina, você vai admoestar ele quando for necessário. O que é admoestar? É chamar a atenção, é corrigir. Amém? Nós temos essa responsabilidade, queridos, de criar filhos dignos de serem filhos de Deus.
Ah, e como que a gente vai fazer isso? Ensinando a palavra, corrigindo quando necessário e orando por eles. Amém? Então, assim, a gente não pode achar que o mundo vai fazer isso por nós, porque não vai. E se fizer, vai fazer mal feito. É nossa responsabilidade como os pais. Amém? Então, vamos recapitular. Uma família nos moldes do Senhor. A esposa é submissa ao marido. Amém? Respeita o marido. O marido ama a esposa e cuida dela. E os filhos obedecem e honram os seus pais. Amém? Aí talvez você esteja aqui e fale assim, Leila, eu já passei dessa fase, eu perdi alguma coisa, minha família não está estruturada. Ei, busque ao Senhor. Pratique a palavra. Amém? Pratique a palavra, irmãos, porque não demora muito, a palavra começa a surtir o efeito desejado e os frutos começam a aparecer e as coisas começam a ir para o lugar. E quando você se aperceber, a sua família foi restaurada pela palavra. Amém? Mas requer esforço. Amém? E muitas vezes o esforço vai ser de oração pela família, o esforço vai ser de intercessão, mas vai requerer de você. Mas deixa eu te falar, todo esforço vale a pena porque funciona. Amém? Sabe, eu já estou casada há 27 anos, nós vamos fazer 27 anos agora. E nesses 27 anos, queridos, a nossa vida mudou muitas fases, né? Então nós nos casamos, demoramos para ter filhos, nós estávamos sozinhos, aí as crianças chegaram. E aí depois chegou uma, depois chegou a outra. E sabe, cada fase, cada estação da nossa vida requer um cuidado diferente. E família vai requerer de nós muita manutenção. Você entende isso? Como uma construção mesmo, como uma casa que precisa de reparos, precisa de consertos. A nossa família é assim também. Mas sabe, queridos, eu quero que você se levante aí por dentro com essa intenção no coração, de fazer a reforma quando for necessário. Amém? Não deixa para lá, irmão. Apareceu algum problema, algum desconforto, apareceu alguma situação na casa que não está andando bem, não deixe para lá. Pague o preço para que aquilo seja resolvido. Amém? Vale a pena, querido, ter uma família diante do Senhor é uma coisa maravilhosa. Ter uma família onde tudo funciona é maravilhoso, é leve. Ter um casamento onde os cônjuges se entendem, onde a gente se respeita, onde a gente se ama, é maravilhoso. Vale a pena o esforço. Sabe, não deixa a rotina te afastar do seu cônjuge. Porque a rotina faz isso com a gente. Né? Um corre para cá, outro corre para lá, a gente tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E de repente a gente está afastado. Ei, não foi para isso que Deus criou uma família, não. A família mora numa casa por um objetivo, querido, para a gente estar junto, decidir coisas juntos, participar junto. Amém? Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa família. Precisa mesmo. E eu diria que, hoje em dia, com tantos, digamos assim, com tanta afronta à família cristã, com tanta afronta à família da palavra, nós precisamos nos levantar como famílias fortes para resistir a tudo isso, irmão. A gente não pode achar que não é com a gente. Sabe, quando o mundo diz que família pode ser de qualquer jeito, que tem várias formas de família, a igreja tem que se levantar e falar, ei, não é bem assim não. A família verdadeira é a família que o Senhor estabeleceu. É papai, mamãe e filhos. Amém? Essa é a nossa bandeira, querida, a gente precisa defender isso. Mas para defender isso, a gente tem que estar convicto que funciona. Sabe como a gente tem convicção que funciona? Eu provei e eu vi, funciona. Amém? Então a gente precisa praticar isso na nossa casa, a gente precisa praticar a palavra. Tudo que se refere a casamento na nossa casa para a gente ver os frutos. Para que a nossa casa seja estabelecida na rocha e não na areia. Amém? Lembrando, queridos, que a situação chega para todo mundo, não é assim? A palavra mostrou isso. A chuva, a tempestade, o vento, vai chegar para todo mundo, mas só vai ficar firme quem estiver estabelecido na rocha. Amém? Você pode se levantar, eu quero orar com você. Porque eu percebo, querido, que existe uma urgência para que as famílias da igreja realmente estejam convictas disso, ou sejam bem estabelecidas, sejam fortes. Porque os ataques continuam, irmão, e eu vou te falar, não vai melhorar não, só vai piorar, vai ficar cada vez mais complicado, vai ficar cada vez mais, digamos assim, confrontador. Mas se nós estivermos estabelecidos na palavra, na rocha, isso não vai nos abalar. Amém?
Pai, nós te damos graças, Senhor amado, pela tua palavra, que foi escrita para nos ensinar, nos exortar, nos colocar no caminho certo, para nos mostrar a verdade. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor amado, por essa palavra dessa noite. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo agora possa estar alcançando cada coração, Senhor, e fazendo a tua obra. Senhor, mostrando onde precisa haver conserto, trazendo luz naquilo que precisa ser resolvido, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar, Senhor, em cada coração agora, agitando as águas por dentro, Senhor, e mostrando, Pai, o melhor caminho, Pai. Em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar em cada coração, Senhor, e trazer os frutos para essa igreja, Pai. Porque nós cremos que famílias fortes, igreja forte. E, Pai, é isso que nós estamos precisando nesse tempo. Famílias fortalecidas na palavra, bem firmadas, bem estabelecidas, bem resolvidas no Senhor, firmadas na rocha, Senhor, e convictas de que o Senhor que criou a família sabe como funciona. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelo agir do Teu Santo Espírito, e muito obrigada pelos nossos irmãos, Senhor, que estão crescendo a cada dia, se fortalecendo, Senhor, e avançando para o propósito que o Senhor destinou a cada um deles. Muito obrigada por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.